Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. Eu sou Sinara França, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou uma vencedora, venci sim ao relacionamento com um psicopata e hoje eu quero falar com vocês especificamente sobre os psicopatas. O psicopata ele sempre tem um padrão e é justamente por esse padrão de ser, de existir, é que ele se torna diferente das pessoas comuns, pessoas que não têm o transtorno de personalidade. E antes de eu começar a falar sobre esse assunto que eu trago hoje aqui para vocês, eu quero falar com vocês que aqui na descrição do vídeo estão todos os meus contatos, para você que deseja entrar em contato para fazer uma terapia. E vamos ao assunto de hoje. Um psicopata é aquele que não tem a consciência moral. A consciência moral é aquela análise que a gente consegue fazer no nosso consciente em perceber aquilo que é certo e o que é errado. E a gente consegue separar o certo do errado e fazer uma análise, para que a gente possa ter uma atitude correta. E isso vai implicar em quê? Nos nossos valores. Então, cada pessoa tem os seus valores baseado naquilo que essa pessoa viveu, aprendeu. Então, a visão em relação a outra pessoa, ao seu próprio comportamento, e a gente consegue fazer essa avaliação. O psicopata, ele é um ser completamente frio e indiferente ao que ele causa ao outro. O psicopata, ele tem prazer na dor do outro. Ele é totalmente desprovido de sentimentos bons. Ele não tem empatia, ele não sente compaixão pelo outro, ele não consegue alcançar o amor, não ama outra pessoa, mesmo que seja uma mãe, um pai, um filho. O psicopata, ele nunca vai amar ninguém. E o psicopata, ele é incapaz de sentir remorso, culpa e arrependimento. E o psicopata, ele sempre vai buscar poder, diversão e status, independentemente do que ele causar a outra pessoa. O psicopata, ele sempre vai visar o seu benefício próprio. Então, se tem status, ele quer. Se tem poder, ele quer. Se tem diversão, ele quer. E ele não vai medir esforços para causar mal ao outro, prejudicar o outro, se ele conquistar ou ele chegar onde ele quer. Então, se ele tiver de pisar alguém, se ele tiver de fazer mal a alguém, ele não vai medir esforços, porque ele vai ser indiferente àquilo que faz mal a outra pessoa. Então, se ele tiver de passar por cima, ele vai passar por cima sim, sem dó nem piedade. Então, vamos às atitudes, algumas características aí que você pode observar que o psicopata, por mais que ele tente fingir, por mais que ele tente enganar as pessoas, quem tem o conhecimento, quem busca se informar sobre este transtorno de personalidade, a pessoa ela acaba observando sim que um psicopata ele tem um comportamento diferente. Então, por mais que ele queira se passar como uma pessoa boa e também uma pessoa normal, como qualquer uma outra, ele sempre vai deixar seus vestígios. Ele não vai conseguir 100% se camuflar, a não ser para as pessoas que realmente não têm nenhum conhecimento, mas as pessoas sentem. E quando as pessoas descobrem sobre transtorno de personalidade, acabam sim identificando em um relacionamento que possa ter passado, um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar, uma relação entre amigos, também uma relação no ambiente de trabalho. Então vamos lá. O psicopata ele é uma pessoa fria e indiferente ao outro ser humano. Ele não possui a conexão. Ele não se conecta a outro ser humano. E isso é porque ele não consegue ter esses sentimentos, sentimento de amor, sentimento de gratidão. Ele não consegue ter sentimentos bons, emoções boas. O psicopata, ele sempre vai sentir raiva,
ódio e inveja. Então ele vai sempre procurar o seu benefício para que ele possa alcançar aquilo que está sendo necessário para ele, para a vida dele naquele momento. E ele vai ser indiferente a outra pessoa. O psicopata, por ele ter essa frieza total, ele também consegue ter um controle muito grande em relação ao sentir medo. Enquanto a gente está apavorado com alguma situação, onde nossas expressões, nosso comportamento começa a revelar que a gente está sentindo medo, algum gesto também, o tom da nossa voz, e o psicopata não. O psicopata ele é frio e calculista, então diante de qualquer situação de perigo, esse psicopata ele se controla muito mais, mediante uma discussão, uma briga. Então é por isso que ele consegue com muito mais facilidade manipular e também conseguir ter o controle sobre a situação. Onde você pode estar discutindo com o psicopata enquanto você está bravejando, suas emoções estão ali à flor da pele, seus hormônios estão ali acelerados, o psicopata ele está sempre tranquilo. Ele consegue equilibrar essas emoções. Então ele vai se portar de forma fria. Um abraço de um psicopata tem sempre algo diferente. O abraço do psicopata é sempre aquele abraço de forma mecânica. Quando a gente gosta de alguém, nós que temos emoções e sentimentos verdadeiros, emoções boas, pensamentos positivos, a gente se conecta com a outra pessoa e a gente demonstra àquela outra pessoa que a gente está feliz, que a gente está alegre. Quando a gente dá um abraço, é aquele abraço que você sente a energia da outra pessoa. É aquelas expressões no rosto. Então, quando você abraça, ali tem essa troca de energia e a pessoa sente. E o psicopata, quando ele está em um ambiente onde ele quer manipular as pessoas e mostrar o seu controle, ele é muito lento nos seus movimentos. Ele geralmente não é aquela pessoa que você vai ver no ambiente, em discussão, que seja uma discussão positiva ou um debate, uma discussão positiva sobre um determinado assunto. Você vai ver as pessoas em euforia, as pessoas se movimentando, as expressões faciais daquela pessoa expressa, condiz exatamente com a fala, com o gesto. O psicopata não. Ele é aquele que você vai observar que ele está sempre controlado. Então, ele não vai passar essa emoção. Ele não vai passar esse calor humano. Enquanto as pessoas que sentem essa emoção, que conseguem se conectar com outro ser humano, essa pessoa, em algum momento, vai sim deixar as suas emoções tomar conta muito mais do que a sua razão. O psicopata, ele é praticamente 100% razão. Então, ele vai conseguir se safar de certas situações com muito mais facilidade, com muito mais agilidade, porque ele não vai deixar as emoções tomar conta. Então, é muito mais fácil para um psicopata tomar uma decisão, pensar, avaliar sobre alguma atitude, algo relacionado a uma outra pessoa, ou uma atitude que ele tenha que tomar com muito mais frieza, porque ele não vai ter essas emoções para atrapalhar a razão. E nós que não temos transtorno de personalidade, psicopata, a gente vai ser razão, mas a gente também vai ser emoção. Então, isso vai depender da nossa emoção no momento para que a gente possa ter uma reação ou até uma atitude. O psicopata não. Então, o psicopata, você vai perceber que ele é frio e centrado. E como eu falei a respeito do abraço, por mais que um psicopata ele queira mostrar para você, se for aí no início de um relacionamento, que ele está gostando muito de você, você vai perceber que não há conexão. Ele
te abraça, mas é um abraço mecânico. Ele vai usar muito mais da fala para te conquistar, porque o psicopata ele usa da sedução para cativar e para sugar qualquer pessoa para um ciclo abusivo. Então a fala dele vai ser doce, mansa, é um olhar sedutor. O psicopata usa muito do olhar sedutor também para te conquistar. É aquele olhar que ele vai olhar como você se sentisse nua. Sabe aquele olhar que como se quisesse te devorar, quisesse te consumir? Então, é exatamente assim que o psicopata vai usar. E essa sedução faz parte do jogo do psicopata, quando ele quer seduzir a sua vítima, a sua presa. O psicopata, ele tem um olhar diferente. Por quê, gente? O psicopata, ele não consegue também se conectar no olhar. Ele vai usar aquele olhar, como eu falei, para seduzir, mas a conexão que você olha no olho, o psicopata, ele não tem essa conexão. Então, o olhar do psicopata é vazio. Por mais que ele tente mostrar para você que está olhando para você, porque gosta de você, ou porque está se importando com você. No momento de uma conversa, o olhar dele é vazio. É como se por trás desse olhar não houvesse nada. Então, o psicopata também ele vai usar dois tipos de olhares. Um para intimidar e outro para impor medo. Quem passou por um relacionamento com um psicopata vai entender muito bem o que eu vou falar aqui. O psicopata, ele tem sempre uma altivez. A maioria dos psicopatas, eles sempre estão de queixos erguidos. É uma forma de superioridade e controle sobre as pessoas. Então, em um momento de discussão, até com a sua vítima num relacionamento afetivo, ele tem um olhar, em determinado momento, ele vai ter um olhar altivo e um olhar superior, para demonstrar para aquela pessoa que ele é superior e que ele está sobre o controle sobre aquela situação. Então, ele vai sempre se impor com esse olhar de cima para baixo. Pode ser considerado um olhar de desprezo, mas principalmente para demonstrar que ele é superior àquela outra pessoa. Outro olhar que o psicopata ele vai usar é o olhar em que ele quer fazer com que uma vítima sinta medo dele. E esse olhar é bastante usado dentro de um relacionamento afetivo, que é aquele olhar em que ele já faz ao contrário. Ao invés dele erguer a cabeça, ele vai abaixar e ele vai olhar com um olhar profundo da maldade. Aí sim ele vai refletir realmente o que ele carrega dentro dele, que é lançar o medo, é impor o medo. Então, esse olhar do psicopata é justamente para controlar aquela vítima e aquela vítima se sentir ameaçada. Então, são esses dois tipos de olhares que o psicopata tem. Como eu falei que o psicopata ele é muito mais lento, você vai perceber se você convive com um ou se você já conviveu. Esse psicopata, quando encontra com as outras pessoas na rua, é sempre aquele apertar de mão frio, né? O sorriso, mas o apertar de mão é algo superficial, não tem calor, é uma coisa mecânica. Na hora do abraço, é aquele abraço assim, aonde você não sente conexão. Quando você está num ambiente onde tem um psicopata, você vai perceber que o psicopata, ele é aquele sempre que está mais separado um pouco. Na hora de você tirar uma foto, ele é sempre aquele mais fechado, mais sério, ou então aquele sorriso de canto, ou então o arregalar de olho. Eles usam muito o olhar, a expressão do olhar, porque como que eles não têm essa emoção, eles não conseguem sentir essa emoção boa, então eles tentam mostrar através do olhar, porque eles copiam o ser humano.
O psicopata, ele estuda o comportamento do ser humano normal, que não tem o transtorno de personalidade, para poder ele conseguir se camuflar na sociedade para que ele passe desapercebido em relação a esse transtorno. É como se fosse um robô. Vamos colocar assim, é como se fosse um robô, porque é como se ele fosse totalmente mecânico, não sentisse, né, a não ser raiva. E é exatamente o que ele sente: desprezo, raiva, inveja. E um psicopata, quando ele não quer demonstrar muito a sua raiva, o seu ódio, se você está em discussão com um psicopata, ele tende muito a fechar as mãos. A raiva, o ódio do psicopata é tão grande que ele precisa, como se ele controlasse esse ódio nas mãos. Então a tendência de um psicopata é sempre fechar as mãos. É como se ele controlasse ali o seu ódio, a sua ira naquele momento, através do fechar as mãos. Então ele sempre vai fechar a mão. Quando ele está ali querendo fazer alguma coisa com uma pessoa, ele fecha a mão, ele arregala os olhos assim. E então ele vai sempre usar as mãos. Em algum momento onde você possa estar ainda conhecendo esse psicopata, você vai observar que a maioria das vezes ele fecha a mão sim. É como se ele quisesse trancar toda essa raiva, essa ira que ele carrega dentro dele e ele tem que segurar. Mas no momento que ele tende a explodir, ele vai sempre segurar e fechar as mãos, demonstrando a raiva dele. Então o psicopata, ele também vai usar muito no olhar, como se fosse um olhar de espanto. Que a gente, quando tá junto com um psicopata, vamos supor, aconteceu alguma coisa assim muito séria, aí a pessoa vai lá, já se espanta, né, arregala os olhos, meu Deus, né, arregala os olhos, então ele só faz assim. Então no rosto ele tem essa expressão, mas é uma expressão que só é como se ele realmente estivesse copiando a outra pessoa. Mas na verdade você não vai ver a emoção contida ali. É apenas uma forma de copiar o ser humano. Então, às vezes, a gente se engana com psicopata justamente por isso, pela própria frieza e o controle das emoções. Então, você, quando olha um psicopata, no momento de alguma discussão, você vai ver que ele tem mais controle. Então, é aí que as pessoas se enganam, aí vai dizer: nossa, aquela pessoa é controlada, aquela pessoa é zen, aquela pessoa soube se sair naquela situação. Então, é por isso que a gente acaba se enganando. Então, aquela pessoa que está gritando, que está falando alto, que está gesticulando, que está tendo expressões, ela às vezes sai como errada, e o psicopata, por ter controle, ele vai sair como certo da história. Então, isso aí é um ponto muito importante a observar. O sorriso do psicopata é um sorriso frio. Nós, quando sorrimos, também nós vamos expressar as nossas emoções. Então, a gente dá aquele sorriso, vai condizer com o olhar, com o rosto, né? A nossa face sobe, tem toda uma diferença no nosso rosto, quando a gente realmente está empolgado. Não é só um simples sorriso que a gente der, mas quando a gente está sorrindo muito, uma boa conversa, um bom papo, dando gargalhada. Então o nosso sorriso vai ser expressado também, não somente na boca, mas sim também em toda a face. O psicopata não. Eles até tentam, mas é uma coisa mecânica. Por mais que possa subir um pouco, né, a face, mas é sempre uma coisa mecânica e uma coisa muito rápida, porque eles não sentem o que a gente sente, aquela coisa de dar aquela gargalhada, né? O psicopata é uma coisa mecânica, é diferente. E aquele sorriso de canto, né? Que eles usam muito de desdém, debochar, mas então eles têm essa diferença também na hora de sorrir, que na verdade é um sorriso sem emoção. E o psicopata no meio de um grupo de amigos, no ambiente, o psicopata, ele vai sempre estar mais afastado e ele não vai se conectar muito bem. Então, enquanto as pessoas estão trocando ali
um bom bate-papo, trocando ali energia, dando gargalhadas. O psicopata, ele fica mais esquivado, não é que ele vai sair de perto, não é isso, mas é uma coisa mais séria, uma coisa mais, como eu falei, os gestos lentos. Então ele não vai interagir mesmo com o outro ser humano, porque eles não têm essa capacidade, tá, gente, de interação, de conexão, essa coisa gostosa que nós sentimos, né? A gente consegue transmitir o que a gente está sentindo, a gente consegue sentir o que o outro está sentindo, a gente consegue se compadecer do outro, a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Então isso é muito bacana. A gente consegue sentir amor, amar o outro, né? Perceber quando alguém também nos ama. Então isso é muito bacana porque são sentimentos bons. E também pela própria consciência moral que o psicopata não tem. Então eles vão sempre ser indiferentes ao outro ser humano. E o psicopata, ele tem esse diferencial também, que é o prazer em causar dor ao outro. É o gozo do psicopata. O sofrimento do outro, isso faz o psicopata sentir esse prazer. Então, é o subjugar o outro, mas também é uma forma de prazer, é o sentir o prazer na dor do outro. Tá bom, gente? Então, esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem. E se você passou por um relacionamento com um psicopata e você também percebeu algo diferente e que eu não citei aqui, pode deixar aí em seus comentários. Se inscrevam no canal, acione o sininho para as novas notificações. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.